Se fosse um poder, um objeto, alguma coisa, deveria dizer então esta coisa, o Espírito, essa coisa, né? Mas agora não. Está dizendo o Espírito Santo, tem um nome. E aqui o nome completo, Espírito Santo. Em Lucas 11:20, o Espírito Santo é chamado de o dedo de Deus. Em Atos 5:4, de Deus. Em Apocalipse 19:10, de Espírito de profecia. Em Isaías 11:2, ele é apresentado em sua plenitude, septiforme. Então nós vamos ver Isaías aí revelando o Espírito Santo nas suas 7 formas de agir. Nós vamos ver aí, ele é chamado como um castiçal. Veja aí, o castiçal tem 7 braços. Tem um braço central e depois vai de 2 em 2 os braços aí. Então nós podemos chamar aí cada braço com um nome, veja bem. Vamos chamar aí o vão central do candelabro de o Espírito do Senhor. E depois nós vamos aí de 2 em 2, como diz na Bíblia, o Espírito de sabedoria, de inteligência. Depois, de conselho e fortaleza. Depois, de conhecimento, de temor do Senhor. Não são 7 Espíritos Santos aí. Não. É uma pessoa só, mas ele tem 7 unções, 7 maneiras de se manifestar. Ele tem aí 7 qualificações. Que sempre esses 7 aí indicando o que? A perfeição. Ele é Deus mesmo. Então veja quantos nomes dados aí na Bíblia. Nomes dados ao Espírito Santo. Se ele não fosse uma pessoa, para que dar tanto nome assim? Então há 3 nomes principais aí que identificam o Espírito Santo diretamente com a Santíssima Trindade. E também com as dimensões universais da sua existência. Primeiro, Espírito de Deus, depois Espírito de Cristo, depois Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus, geralmente então está indicando o quê? A criação. Quando ele é chamado Espírito de Cristo, tem a ver com a redenção, a obra de Jesus Cristo. Depois, quando ele é chamado Espírito Santo, tem a ver com a santificação, com a separação, com a ajuda que ele dá na vida cristã para que nós possamos viver separadamente para Deus. Vamos ver agora alguns títulos do Espírito Santo. Primeiro, Consolador, como está em João 14,16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Por exemplo, se isso aqui fosse uma mesa, quando eu vou pegar a mesa, o Espírito Santo vem junto comigo. Quando eu faço força para levantar a mesa, o Espírito Santo está fazendo junto comigo essa força para levantar. Mas o que acontece muitas vezes? Nós chamamos o Espírito Santo muitas vezes de anjo ou de outro nome qualquer, quando nós sentimos que existe uma pessoa presente, quando nós sentimos que existe ali uma ação de alguém junto a nós. Na maioria das vezes nós falamos, um anjo apareceu e fez assim, tal. E é a presença do Espírito Santo. Procure essa experiência. Você de repente, quando estiver orando pelas pessoas, você vai perceber. Você não vai ver uma pessoa, uma forma humana, mas você vai perceber uma pessoa ali, operando. E essa pessoa é o Espírito Santo. E por que ele vem nos ajudar? Porque nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós necessitamos. Nós temos aí a nossa fraqueza humana. E o Espírito Santo então vem nos auxiliar. Depois o guia espiritual. Veja aí Romanos 8,14 que diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele leva, conduz, desde, é claro, que o crente se deixe ser levado, se deixe ser guiado. Então veja bem, o apóstolo Paulo estava indo para um lugar, mas o Espírito Santo disse, aqui não, por aqui não, vá por aqui. Então ele se deixou ser guiado. Então você precisa aí sentir essa direção. Agora, não é na força, não é obrigação, não, você que se sujeita. Você vai se sujeitar, se colocar numa posição de escutar, de sentir a orientação do Espírito Santo. Depois nós vamos ver aí o dedo de Deus. Se nós vemos em Lucas 11:20, Jesus diz literalmente, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Então o dedo de Deus indicando o quê? Aí o poder de Deus, indicando aí uma intervenção poderosa do Espírito Santo, chamado aí como dedo de Deus agora. Ou seja, o Pai enviou uma ordem para ser realizada alguma coisa. Jesus vem realizar. Agora, quem é que vai aí fazer com que essa obra seja realizada? Quem vai dar o poder para realizar essa obra? O Espírito Santo. Então, chamado dedo de Deus. Depois ele é chamado de o outro, né? Esse título mencionado em João 14,16 significa outro da mesma espécie. Agora nós vamos ver aí figuras e símbolos do Espírito Santo. Por que então são usados esses símbolos, essas figuras? Para nos dar mais segurança, intensidade e beleza, então, na interpretação da pessoa do Espírito Santo. Se Deus não usasse essas figuras de linguagem, esses símbolos, nós não poderíamos nunca compreendê-lo, nunca entenderíamos nada de Deus. Então ele vem ao ser humano de uma maneira que o ser humano possa compreender. Então na Bíblia nós podemos encontrar várias figuras ou símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, aí, água, chuva, rio, orvalho, vento, óleo, unção, fogo, coluna, penhor, selo, vinho, pomba. Agora é claro que se nós estivermos estudando a Bíblia, nós vamos encontrar aí outras figuras e símbolos do Espírito Santo. Vamos ver então separadamente cada um desses símbolos aí do Espírito Santo. Primeiro vamos ver água. Veja Isaías 44:3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento. Veja bem que a água vem sobre quem? Sobre o sedento, sobre aquele que tem sede, que tem desejo. Então é derramada a água sobre o sedento. O Espírito Santo vem sobre aquele que deseja. Veja que o pão e a água são os dois elementos principais para o ser humano sobreviver. Sem água, o ser humano não sobrevive. Tanto é que o nosso planeta, 70% dele é água. E também o nosso corpo humano, 70% dele é água. Então 70% dessa vida cristã está exatamente na comunhão com o Espírito Santo. Então você daí vai entender por que muitas vezes a igreja não vive como deveria viver, não faz o que deveria fazer. Porque está faltando aí a principal parte para que a igreja faça a obra de Deus, que é a presença do Espírito Santo, a liberdade do Espírito Santo em agir através da igreja. Então nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Agora, tem que ter água. Sem a água não existe a revelação dessa palavra, a revelação dessa salvação. E não existe o trabalho, não existe o retorno dessa salvação para Deus. Depois, chuva. E a elas as ovelhas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. A chuva sempre foi encarada pelos agricultores, principalmente, como uma grande bênção quando ela vem no tempo certo, né? Na hora certa. Então, a chuva do Espírito Santo deve sempre vir sobre nós. Ela pode vir, como nós vamos ver, como orvalho, pode vir como chuva de bênção, pode vir como chuva de poder. Então, é uma chuva que nós desejamos, que vai trazer refrigeração, que vai trazer alegria. Depois nós vamos ver rio. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. São rios, não é um rio. Um rio pode ser contido, pode ser barrado. Um rio faz um determinado efeito, traz a água, que é bom, mas é insuficiente. Então a pessoa aceitou Jesus, ele recebe o Espírito Santo. É um rio que está nele. Mas ele precisa de poder, ele precisa de orientação, de muitas coisas para fazer a obra de Deus. Então ele precisa de rios. E é quando acontece o batismo com o Espírito Santo. São rios, a pessoa não consegue conter, transborda. É muita água, então transborda e vai se espalhando. Assim como você vai orando, orando, intercedendo, intercedendo, intercedendo. E vai orando. E o Espírito Santo vai capacitando, vai dando poder.
até a hora que você vai impor as mãos sobre as pessoas, vai ministrar sobre as pessoas, e esses rios que estão contidos aí vão transbordar, vão vir sobre as pessoas como água de poder, de glória, da presença de Deus, e vai transformar todo o ambiente, vai mudar toda a situação daqueles que estão ali. Veja que Jesus, no último dia da festa, diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Então ali existia em Jesus um rio, existia também rios, e transbordava. Ele estava ali para abençoar, para curar, para salvar, para libertar, trazendo toda a sorte de bênçãos àquelas pessoas. Mas eles precisavam vir a Jesus, para que os rios transbordassem. Vamos ver aí o orvalho. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Esse orvalho, veja que o orvalho desce mansamente. Muitas vezes, a presença do Espírito Santo, para ser sentida, é preciso que a pessoa esteja aí na presença realmente do Espírito Santo, esteja realmente aí disposto a ouvir o Espírito Santo, esteja realmente na condição de receber da sua presença. Por isso o jejum é tão importante. Muitas vezes o Espírito Santo vem como orvalho, e é preciso que você esteja preparado para isso, para receber essa presença, essa orientação mansa do Espírito Santo. E é quando nós estamos em jejum é que nós entendemos mais no reino espiritual. Quando a carne está fraca, o Espírito fica forte. Então é preciso que haja isso, esses momentos, esses dias dedicados a receber do Espírito Santo a orientação, a comunhão com esse Espírito Santo, a vir a doutrina do Espírito Santo sobre nós, gotejando com aí um orvalho, caindo mansamente e aos poucos, e nós vamos cada dia mais nos tornando íntimos, nos tornando amigos do Espírito Santo. Depois vamos ver aí vento. Vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja que quando o Espírito Santo assopra mansamente, aí ele está indicando aí um caminho a seguir. Quando ele vem como um vento assoprando, veemente e impetuoso, como no dia de Pentecostes, é que ele vem o quê? Trazendo poder, unção, trazendo aí uma capacitação. Então é assim que acontece. Agora veja bem que Jesus está dizendo: o vento assopra onde quer. Por quê? Porque é preciso que você deseje, que você queira isso. Aí ele vai assoprar na sua vida. Outra coisa interessante, nós vemos a ação desse vento. Vejam a árvore balançando, a árvore está balançando. Nós sabemos, ó, tem um vento ali. Assim, quando existe cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, quando o Espírito Santo vem tocando nas pessoas, nós estamos vendo a ação do Espírito Santo. Ele está ali, existe ali uma pessoa, está fazendo algo, nós estamos vendo. Agora nós não vemos a pessoa que está fazendo. Assim como o vento, nós não estamos vendo o vento, mas estamos vendo a ação do vento. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele muda completamente o comportamento, maneira de vestir, maneira de falar, maneira de agir, porque o Espírito Santo está nele. Quem olha fala assim: não é a mesma pessoa, não é aquela pessoa que era antes, mudou completamente, está irreconhecível agora. Por quê? É uma nova criatura. O Espírito Santo ele está agindo, está impulsionando a pessoa a fazer diferente, a falar diferente, se vestir diferente, se comportar diferente. Mentia, não mente mais, enganava, não engana mais, roubava, não rouba mais, xingava, não xinga mais. Homem tinha um cabelo comprido, não tem mais. Andava barbudo, feio, atrapalhado, agora não, anda bonito. A mulher foi totalmente mudada, ficou bonita. Se vestia para o mundo, ou seja, não se vestia, agora se veste como uma santa mulher. Então existe uma mudança quando a pessoa dá lugar ao Espírito Santo, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Então nós vemos a ação do Espírito Santo na pessoa.